o que vocês podem fazer em casa. Então, como aproveitar as situações do dia a dia para essa estimulação. Quando a gente pensa em estimulação de linguagem, o que os pais podem fazer, eu não quero que vocês tenham a ideia de que precisa de alguma coisa específica, mirabolante, que precisa comprar alguma coisa. Não. A gente vai falar aqui de sugestões, de indicações, de atividades e de questões práticas que vocês podem fazer no dia a dia com aquilo que vocês têm, com os recursos que vocês têm em casa, provavelmente aquilo que vocês já sabem e já fazem, de maneira não intencional. A gente vai colocar aí uma luz sobre isso e mostrar a importância de continuarem fazendo, ou de colocar algum ajuste no que vocês já fazem para que fique ainda melhor e para as crianças, para que elas aproveitem ainda mais, tá? Então, pensando no dia a dia de vocês, pensando naquilo que vocês já fazem, a gente vai tentar melhorar isso. Sempre que as pessoas me veem na escola, que os pais me veem na escola, uma fonoaudióloga na escola, o que ela está fazendo lá, né? Uma fono na educação infantil, uma fono no berçário. A expectativa de muitos pais é de que eu esteja lá para tratar de problemas. E esse não é o meu papel dentro da escola. O meu papel não é tratar de problemas. O meu papel é ajudar a equipe da escola. E aí, quando a gente pensa em equipe, a gente está pensando na direção, nos professores, nos pais e nas próprias crianças, que são todos os atores, né? Todos os agentes que compõem a escola. Então, o fonoaudiólogo é mais um agente que está lá para contribuir para a aprendizagem. A aprendizagem, ela é muito envolvida pela linguagem. A linguagem tem um papel muito importante para a gente aprender. E o fonoaudiólogo é o profissional especialista em linguagem. Então, é esse o meu papel na escola, é promover linguagem, é auxiliar no desenvolvimento infantil, principalmente da linguagem, que é um recurso muito importante da aprendizagem. Então, eu não estou lá na escola para tratar de problemas fonoaudiológicos ou para fazer diagnóstico desses problemas, mas estou lá para colaborar com todos os envolvidos para que a aprendizagem das crianças aconteça da melhor maneira possível. Então, a gente está lá juntos, até sim para ver algum ponto que não está se desenvolvendo tão bem em alguma criança e ajudá-los dentro da escola ou com algum encaminhamento específico para que eles possam aprender da melhor forma possível. Tá? Bom, pessoal, então estamos falando aqui de linguagem, de desenvolver linguagem, que o fonoaudiólogo é especialista em linguagem, mas o que é linguagem? Então, a gente precisa primeiro pensar que quando a gente fala em linguagem, a gente está falando num conceito que é bastante amplo. É importante a gente separar o que é linguagem do que é fala. A fala é uma maneira da gente manifestar a linguagem, mas a linguagem vai muito além. A linguagem é o nosso principal recurso de comunicação. Então, é com ela que a gente expressa o nosso pensamento, é com ela que a gente interage, é com ela que a gente organiza o nosso pensamento, que a gente se constitui enquanto sujeito. Então, a linguagem é composta pelas nossas experiências, por tudo aquilo que a gente vivencia e tudo aquilo que a gente consegue expressar, né? Tudo aquilo que a gente utiliza para se comunicar. Importante também a gente lembrar, quando a gente pensa na linguagem, e isso é uma coisa que eu sempre falo para os pais, principalmente das crianças pequenas, que nós temos duas formas de usar a linguagem, que é a linguagem não verbal e a linguagem verbal. A linguagem não verbal é aquela que aparece primeiro na vida da criança. Então, todos os bebês se utilizam da linguagem não verbal, desde os recém-nascidos até aqueles que ainda não estão produzindo as primeiras palavras, eles podem ainda não falar palavras, mas eles já se comunicam por meio da linguagem não verbal, que é aquela em que a gente usa sorriso, olhar, choro, expressão facial, expressão corporal. Então, todos os recursos que a gente usa para comunicar,
mas que não são palavras faladas nem escritas, fazem parte da linguagem não verbal. Então, a gente pode ter uma criança que ainda não produz palavras, mas que já se comunica de modo não verbal muito bem e se faz entender de modo não verbal. Por outro lado, quando as crianças começam a falar, a gente diz que elas estão usando a linguagem verbal, aquela que é tão desejada pelos pais, né? Os pais aguardam tanto pela fala da criança, realmente esse é um recurso comunicativo importante. Mas mesmo nas crianças que já falam, a linguagem não verbal continua nos acompanhando. Então, mesmo as crianças que já produzem palavras, continuam se comunicando pelo sorriso, pelo choro, pela expressão facial, pelos gestos, assim como todos nós. Então, uma complementa a outra e a gente usa esses dois recursos linguísticos ao longo de toda a nossa vida. É um questionamento muito frequente quando os pais falam para mim: ai, Thaís, eu estou muito preocupada porque meu filho, a minha filha ainda não fala. E aí é importante a gente perceber, então, que recurso ele usa para se comunicar, porque se comunica, né? Então, que recurso usa o seu filho ou sua filha para se comunicar? Usa só a linguagem não verbal? Então, usa o choro, o gesto, o olhar, o sorriso, te leva até o objeto desejado, aponta o que quer, ou também usa algum recurso verbal, usa algum som da fala. Então, pais, um ponto importante para a gente pensar da comunicação da linguagem, que recursos o seu filho se utiliza para comunicar. Então, não temos relatos de pessoas que não se comunicam. As pessoas sempre dão um jeito para se comunicar. Ainda que elas estejam num país que elas não falam a língua, elas dão um jeito para se comunicar de modo não verbal. Ainda que a gente tenha pessoas com problemas auditivos, eles se utilizam e não tenham o recurso da fala, eles se utilizam de outras formas de comunicação. Então, é sempre importante a gente identificar qual é o recurso de comunicação que o meu filho está usando. Ele ainda não usa palavras, mas ele se comunica como? Então, é importante sempre a gente pensar nisso. Eu sempre faço essa pergunta, né, para os pais, para a gente entender como a criança está, em que nível do desenvolvimento ela está e para onde a gente quer que ela vá. Tem múltiplos fatores que colaboram ou prejudicam o desenvolvimento da linguagem. Então, a gente não pode esquecer que a linguagem ela é biológica, no sentido de que nós nascemos com o cérebro pronto para falar, mas este cérebro que nasce pronto para falar só vai desenvolver a fala se a gente tiver alguns outros aspectos também organizados. Então, o desenvolvimento da linguagem, além do nosso cérebro, também depende de questões emocionais, também depende de questões ambientais, também é influenciada por fatores socioeconômicos, e aqui a gente está pensando, quando a gente fala em fatores socioeconômicos, nos estímulos, não só na quantidade, mas na qualidade de estímulos. E aí a gente sabe, então, que crianças de classes socioeconômicas menos favorecidas acabam tendo menos estímulos e isso influencia no desenvolvimento da linguagem também. Então, eu sempre gosto de fazer um paralelo que o nosso cérebro nasce pronto para falar. Assim como se a gente vai lá na concessionária e compra um carro 0 quilômetro, ele está pronto para rodar. Mas se a gente não coloca combustível nesse carro, mesmo ele sendo 0 quilômetro, ele não sai da concessionária, ou ele anda um quilômetro e para. Assim também é o cérebro do nosso bebê. Nasce pronto para falar, mas precisa do combustível. E o combustível é o estímulo que ele vai tendo, o estímulo do meio, o estímulo emocional. Quando uma criança está demorando para falar, o que o fonoaudiólogo indica primeiro, ou os pediatras indicam primeiro, é a inserção na escola, porque esse estímulo ambiental da escola, né, o estímulo das outras crianças, o estímulo dos adultos, de modo mais intenso, muitas vezes, do que acontece em casa, acaba sendo bastante favorecedor.
A gente tem, então, uma grande expectativa por parte dos pais de que as crianças desenvolvam bem a linguagem e comecem a falar. Mas esta concretização, né, a fala de fato, depende então de vários fatores, e um dos fatores bastante importantes é a interação. Então, como estes pais interagem com esta criança e como eles atendem ou não às solicitações que a criança faz. Então, é bastante comum também chegar para o fonoaudiólogo a questão de que, o meu filho ainda não está falando, ok? E o que você faz quando ele deseja algum objeto? Como ele faz para se comunicar e o que você responde? Ele aponta e eu ofereço o que ele quer. Ou eu fico falando por ele até descobrir o que ele quer. Então eu falo, você quer água, você quer suco, você quer leite, você quer chá? Eu fico falando até descobrir o que ele quer. E aí a gente precisa tomar, então, alguns cuidados com esse pronto atendimento, com essa fala o tempo todo, sem espaço para que a criança fale. Então, se os pais falam por ela o tempo todo e ela não tem nem o momento, o espaço para falar, para que ela vai falar? Se ela é prontamente atendida no que ela quer, se ela olha para o objeto ou se ela leva os pais até lá e ela é atendida, para que ela vai falar? Então, a gente precisa dosar isso. Essa interação com as crianças, ela precisa ser feita. Os pais devem responder aquilo que as crianças desejam. Não vai deixar a criança passar fome, passar sede, mas é importante que a gente dose, que a gente tenha um equilíbrio nisso. Se a criança é sempre atendida no que ela quer, ela não vai ter a necessidade de falar. Se os pais falam o tempo todo, ela não vai ter essa necessidade. Então, se você não sabe o que o seu filho quer, ele precisa saber que você não sabe. Eu não entendi. Você pode falar de novo? Ao mesmo tempo, se ele queria água e ele falou aua, essa já é uma resposta que você deve considerar, que você deve atender, porque ele tentou falar. Então, também aqui, a gente não precisa esperar que ele fale corretamente. As tentativas de fala já são importantes, já demonstram que ele entende que a fala acontece na interação, né? A fala acontece quando ele tenta se comunicar com o outro, quando ele tenta passar a sua mensagem, aquilo que ele pensa para o outro. Então, isso também é importante da gente pensar. E aí, não tenta adivinhar o que o seu filho quer, mas dá duas opções. Então, olha, a gente tem água e suco. Qual você quer? E aí, automaticamente, ele vai ter que dizer alguma coisa, ou um A para água, ou um U para suco, e é uma tentativa de comunicação. E assim a gente vai, né? Assim a gente vai modelando essa fala, daqui a pouco a gente vai mostrar como fazer isso, para expandir, para ele aumentando esse repertório, mas é assim que a gente vai tentando organizar esse desenvolvimento da linguagem, sempre lembrando que nós somos o modelo de comunicação, de fala para as nossas crianças. Então, se a gente fala muito rápido, fica mais difícil para eles entenderem. Se a gente fala frases muito compridas, fica mais difícil para eles entenderem. Se a gente fala sem olhar para eles, fica mais difícil para eles entenderem. Então, sempre lembrar que nós somos o modelo de comunicação das nossas crianças. E quando é que a linguagem começa a se desenvolver? Pensando na linguagem, então, como esse conceito maior, como um recurso de comunicação, como as nossas experiências que organizam o nosso pensamento, quando é que ela começa a se desenvolver? Ela começa a se desenvolver lá na vida intrauterina, antes da criança nascer, lá no ventre materno. Esse bebê já começa a responder a sons. A gente sabe que a partir do 5º mês de gestação, mais ou menos, a orelha do bebê já está formada, então ele já começa a ouvir e já começa a responder para os sons lá
dentro da barriga da mãe. Mas a gente precisa lembrar que os sons de lá de dentro são muito limitados, são poucos os estímulos. Então, o que é que o bebê escuta lá dentro? Ele escuta os batimentos cardíacos da mãe, ele escuta os movimentos do intestino da mãe, ele escuta alguns sons externos também, mas poucos, porque tem que passar pelo líquido amniótico, tem que passar pela placenta até chegar na orelha. Então, ele tem acesso a poucos estímulos. Então, quando ele nasce ouvindo, mas ele vai precisar desenvolver esta habilidade de comunicação, de usar esse recurso auditivo para interagir com os outros. A primeira interação que esse bebê vivencia é a interação com a mãe, né, na condição ideal. A gente sabe que tem algumas situações em que isso não é possível, mas na condição ideal, nosso primeiro vínculo aí é, inclusive de comunicação, é entre mãe e bebê. E depois vão entrando nessa conversa outros participantes, outros adultos, como o pai, outras crianças, como o irmão mais velho, ou os irmãos, os avós, os tios, o restante da família, amigos. Então, estas interações vão se ampliando e aí a criança vai recebendo cada vez mais estímulos para compor a sua fala. Então, a audição é o nosso grande recurso, é o grande recurso que forma a base para que a criança consiga falar. A gente sabe que no primeiro ano de vida, né, do momento do nascimento até mais ou menos um ano, a criança ainda não produz palavras, mas ela já se comunica de modo não verbal e ela escuta. Então, este primeiro ano de vida a gente chama de ano da escuta, porque é o período em que ela ainda não fala, mas ela está aprendendo a lidar com o som. E essas experiências auditivas vão compondo o banco de informações dela, que vão ser importantes para que depois, mais ou menos por volta de um ano, ela consiga dizer as primeiras palavras. Para a gente conseguir fazer isso, para conseguir dizer as primeiras palavras, a gente precisa ter várias funções acontecendo de maneira adequada, que nos permitem falar. Então, a fala está diretamente relacionada com a audição e também com a sucção, ou seja, com a maneira como a criança suga, primeiro o peito da mãe e depois outros bicos, se for o caso, né, mamadeira, chupeta. A maneira como ela mastiga, então na transição alimentar, né, na introdução alimentar, a gente já vai promovendo essa mastigação, melhorando isso, a deglutição e a respiração. Então, todos esses órgãos que permitem que a gente faça sucção, mastigue, engula e respire, são também os responsáveis pela fala. Então, eles estão todos interrelacionados. Aqui a gente tem uma tabelinha que sintetiza essas fases do desenvolvimento da linguagem. São marcos do desenvolvimento. O que significa isso? Significa que a maior parte das crianças alcança essas possibilidades, aí alcança essas aquisições de linguagem nesses períodos do desenvolvimento. A gente sabe que tem as características individuais, que tem os ritmos próprios, mas esse levantamento é feito na observação da maioria das crianças. Então, entendemos que a maioria das crianças, de mais ou menos 1 a 3 meses, consegue prestar atenção aos sons, consegue se acalmar com a voz da mãe, chora, faz alguns sons que ainda não são sons da fala, dá gargalhada, observa o rosto, sorri quando alguém fala com ela. Então, são características de comunicação, ainda não de fala, mas já de comunicação, que a gente observa bem precocemente, né? Nossos bebês não nascem falantes, mas já nascem com alguns recursos ou aprendem muito rapidamente alguns recursos comunicativos. De 4 a 6 meses de vida, eles começam a procurar de onde vem o som, eles começam a gritar, a fazer alguns sons que já estão
se assemelhando a alguns sons da fala, então já aparece um A, eles já começam a tentar imitar o tom de voz das pessoas, então mais ou menos aí nessa fase. De 7 a 11 meses, eles conseguem identificar de qual lado vem o som, porque agora eles já conseguem virar bem a cabeça, né? Já conseguem parar sentados com apoio, então já conseguem virar a cabeça para ver de onde vem o som. Já fazem sons de vogais e de consoantes também, então eles já fazem pá, 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 mamamã. Eles já conseguem repetir alguma coisa, batem palma, apontam o que quer, dão tchau. E aí, 1 ano, começam a falar as primeiras palavras com significado. Então, eles podem... E aqui, pessoal, de novo, não precisa ser a palavra correta. Então, se ele falou aua, mas realmente para a água, identificando a água, essa é uma palavra importante, aí, significativa, é algo que ele realmente quis expressar. Então, ele falou mamã para a mamãe, falou papá para o papai, falou bó para a vó. Então, são as primeiras palavras surgindo aí. Com mais ou menos 1 ano e meio, eles têm de 20 a 30 palavras no seu repertório. Palavras que ainda podem não ser corretas, mas que já são palavras que eles aprenderam. E aí esse desenvolvimento começa a acontecer muito rapidamente. Então, com 1 ano e meio, eles têm umas 20, 30 palavras, mas com 2 anos eles já sabem falar umas 200 palavras. E eles já conseguem também falar frases curtas, com 2 palavras, tipo, quer água, dá bola. Com 3 anos, a gente deve conseguir entender tudo o que a criança fala, mas às vezes não fala muito corretamente, na questão da conjugação verbal. Com 4, inventa histórias, compreende regras simples. Com 5, fala corretamente. E com 6, aprende a ler e escrever. Então, para as nossas crianças, aqui interessa mais o desenvolvimento até os 2 anos, o restante é para vocês saberem para onde vai caminhar esse desenvolvimento. E é interessante também a gente perceber essa figura que ela é em formato de escada, porque significa que a criança vai galgando degraus, vai subindo aí nas suas conquistas em relação à linguagem. O que a gente pode, então, oferecer para as crianças, né? O que a gente pode colocar dentro do dia a dia para que essa estimulação de linguagem aconteça? Então, eu vou convidar agora a Leila para falar um pouquinho comigo sobre essa estimulação da linguagem, e daí vocês também podem perguntar, podem ficar à vontade para depois fazerem as suas perguntas, tá bom? Leila, quer compartilhar aqui? Isso. Obrigada, Thaís. Imagina. Eu vou falar um pouquinho, então, junto com a Thaís, essa parte, né, da estimulação. Acho que todo momento de interação com a criança é um momento de estimulação da linguagem, né? A gente entende o bebê como um interlocutor desde o começo, né? Nisso que a Thaís falou, que o bebê se comunica desde recém-nascido, né? Então, ele já é essa pessoa com quem a gente pode conversar, com quem a gente pode falar, né? Para algumas pessoas pode parecer estranho falar com o bebê, para outras já sai bem natural, mas a realidade é que as crianças, elas estão muito ávidas, já nascem, o bebê humano ele já nasce pronto para interagir, né? E aos poucos eles vão entendendo cada vez mais as palavras que a gente vai falando, né? O desenvolvimento ocorre muito rápido, as crianças nos surpreendem muito, né? Quando a gente vê, eles já estão entendendo um montão de coisas. E por que a gente fala sobre tá aqui, conversar durante os cuidados, né? A Amy Pickler, da abordagem Pickler, ela achava esse momento um momento bastante privilegiado para você conversar, para você estimular essa linguagem, porque tem muitas coisas envolvidas que você pode nomear, né? Então, as partes do corpo, as sensações, se a água tá fria, tá gelada, a cor da roupa, né? Então, tem um tanto de coisas que você, né? Os objetos envolvidos ali nesses cuidados.
E também é uma rotina que se repete, né? Ela tem essa previsibilidade, ela tem essa repetição. Então, isso também ajuda a criança a entender os significados, né? Então, ela sempre tinha esse hábito de ensinar as cuidadoras, né, da escola dela a conversarem com o bebê enquanto cuidavam dele, né? Antecipar o que vai fazer. Então, antes de pegar o bebê, você avisa que vai pegá-lo no colo, né, para trocar a fralda. Você descreve o que você está fazendo, né? Você espera a resposta dele e você nomeia a resposta dele, né? O bebê vai cada vez respondendo de formas mais nítidas, né? O bebezinho muito pequeno pode ser uma troca de olhares, né? Um corpo que fica mais tenso ou mais relaxado, mas depois o bebê já estica um braço para colocar a manga da roupa, né? Já dá gritinhos, já solta vários sons. Então, cada vez mais os bebês depois já aponta, né? Então, bebês vão se comunicando cada vez mais. Então, esses momentos são momentos bastante interessantes, né? E aqui no brincar também, né, que está aqui, disponibilizar contato com diferentes materiais, então diferentes texturas, diferentes cores, diferentes sons, né? Então, aqui como na foto, né, a gente pode ver, são diferentes materiais, e aí a gente observa a criança, né, utilizando esses materiais, e aí a gente aproveita aquele momento que ela olhou para a gente, que ela quer compartilhar, que ela quer nossa atenção, para justamente pontuar, né, nomear, né, tô vendo que você pegou a tampa da panela, né, você pode até dar características, né, tá gelada, né, nossa, que barulho alto você fez com ela, né, com a tampa. Então, isso também amplia a linguagem da criança, também é um momento de oportunidade para a linguagem. E aqui, o último item que fala sobre como carregar a criança, né? Quando a gente carrega a criança no colo, a gente também pensa numa maneira em que a gente possa interagir com ela, né? Quando a gente consegue ver o rosto dela, é mais fácil para a gente continuar a comunicação com ela, a gente consegue ver para onde ela estava olhando, né? Então, se a gente carrega, eu tenho até aqui uma boneca, né? Se a gente carrega o bebezinho só virada para trás, né? A gente não vê o que ele está olhando, o que ele quer comunicar, ou só virada para frente, às vezes a gente também não consegue ver, né? Se a gente carrega assim, quando ele ainda não tem até o controle de cabeça e de tronco, a gente dá bastante sustentação, ele olha para o adulto, olha para fora. Depois o bebê já fica, né, depois que ele já senta, ele já tem um controle de tronco, é mais fácil variar as formas de carregar, mas é sempre interessante estar podendo olhar para o que ele está, né, se interessando e poder compartilhar com ele, né? Então, que eu vi, você viu o passarinho, né? Então, e até essa questão do carregar no carrinho, quem tem aqueles carrinhos de passeio que tem a opção de virar para fora e de virar para dentro, no começo é até interessante que o carrinho fique virado para o adulto, né? Para que o adulto possa compartilhar essa comunicação com a criança, né? Então, esse barulho alto foi a moto que passou, porque o bebê ele se sente muito seguro quando ele tá podendo trocar com esse adulto de referência dele, né? É um mundo muito novo, com muita coisa, né, que está acontecendo, então ele quer sempre se certificar olhando lá naquele adulto de referência e o adulto vai comunicando com ele, né? E aí, pessoal, é importante a gente pensar em alguns sinais que devem acender o nosso sinal amarelo caso não estejam presentes. Então, uma criança um bebê que nesta fase não reage a sons, não reage a sons verbais ou não reage a sons não verbais, então não reage a sons de fala ou não reage a sons do ambiente, como esses que a Leila colocou, não reage ao som de uma moto, não reage a um som
de um liquidificador, de um celular. Então, uma criança que não reage aos sons, não percebe os sons do ambiente, isso deve chamar a nossa atenção. Não só para a gente pensar em problemas auditivos, que deve ser o nossa primeira hipótese aí, né, de um problema auditivo, mas também pode ser alguma outra questão emocional, enfim. Então é importante investigar. Da mesma forma, uma criança que não sorri, em nenhuma circunstância, a gente falou que o sorriso é uma forma de comunicação bastante primitiva que a criança tem, né? Logo no início do seu contato com o mundo, ela já tem essa possibilidade. Então, uma criança que não sorri também deve chamar a nossa atenção. E uma criança que não estabelece contato visual. Então, a Leila acabou de trazer para a gente essa possibilidade que o bebê tem muito precocemente também de estabelecer contato visual, de estar em contato visual com o adulto e de perceber a resposta desse adulto. Então, não manter contato visual com os adultos do meio, com os pais, com aqueles que estão mais próximos, também deve ser um sinal de alerta para nós. Muito bem, agora a Leila vai dar continuidade aqui. Sim. Então o bebê começa a produzir cada vez mais sons, né? Começam os balbucios, e o adulto pode responder, né? Deve responder a esses sons, né? A gente tem tanto uma resposta no sentido de imitação, né? O bebê faz babá e você imita ele, né? Babá, ou você pode às vezes significar, a criança tá lá, você viu a borboleta. Então tem os dois jeitos, né? E os dois são um bate-bola, né? Na neurociência a gente fala desse bate-bola, né? Entre criança e adulto, e como isso ajuda a formar a estrutura do cérebro dela, né? E, bom, o bebê, ele explora todo o corpo, né? Inclusive com a boca, né? E os objetos, né? A foto aqui linda. E quando a gente conversa com a criança, né, conversar de frente, até não sei, outro dia eu li uma reportagem falando do príncipe Williams, né, como ele sempre se abaixa para ficar no nível do olho, né, no nível do olhar do filho dele, quando ele vai falar com o filho, e isso até incomodava a rainha Elizabeth, porque quebra alguns protocolos, né, o príncipe se agachar, porque é isso, é importante esse olho no olho, esse tá de frente para a criança, né? No nível dela, se possível. E quando a gente fala com ela, da gente usar um modelo correto da fala, né? Usar uma fala natural, com as palavras corretas, né? E evitar de reproduzir a fala errada da criança, né? Como a Thaís falou, é muito normal que eles comecem a falar, né? Água, né? Mas a gente sempre repete a água, né? Ou falar só o começo da palavra ou só o final, mas a gente repete a palavra toda, né? E evitar o uso apenas de diminutivos e onomatopeias, né? Porque muita gente sempre fala com um diminutivo, né? Por estar falando com a criança, né? Ou até um aumentativo, só que aí as palavras ficam todas com a mesma terminação, né? Que não ajuda muito, né? A criança a identificar. E as onomatopeias, né? A criança começa a falar muito, ela tá muito atenta a esses sons diferentes, né? Ela vai falar pelas onomatopeias, uau, uau, miau. A gente pode falar, mas a gente também fala, né? Uau, uau, é o cachorro, você viu o cachorro, né? O miau, o gato passou, né? Então, a gente não fica só, né? Nessa onomatopeia, mas a gente fala a frase inteira ou a palavra inteira, e assim ele vai ampliando o seu vocabulário. Essas brincadeiras de esconde-esconde, né, também são muito próprias dessa faixa etária, né? Eles estão entendendo esse conceito de permanência do objeto, né? Então, que as coisas continuam existindo mesmo quando eles não estão vendo. Então, eles gostam muito desses tipos de jogos, né? De esconder e achar, ou de pega-pega, depois que eles já estão se deslocando, né? Então, e esses tipos de brincadeira também permite muita linguagem, né? Então, de nomear as pessoas, né? Os pronomes, eu, você, né? Os objetos. Então,
São brincadeiras de bastante interação também. E aí, alguns sinais de alerta importantes dessa fase, que os pais devem estar atentos, devem acender aí seu sinal amarelo, em crianças de 7 a 11 meses, se elas não buscam pelos sons, então o esperado é que elas já estejam virando a cabeça, com a possibilidade de controle do pescoço, do tronco, então que elas já estejam virando a cabeça para buscar de onde veio o som. Se isso não acontece, isso deve ser um sinal de alerta. Se ela ainda não produz nenhum som oralmente, então se ela ainda não faz nenhuma vogal, nenhum som que os pais entendam como um som de fala, isso deve chamar também atenção. Aqui a gente não está falando de palavras, mas sim de sons da fala. Então pode ser som de vogal, ou podem ser algumas sílabas, bababá, papapá, mamamá. Então, se não tem ainda nenhuma produção de som relativo à fala, isso também deve chamar atenção. E se a criança não reage ao próprio nome ou ao apelido, né? Então, se ela não vira a cabeça, se ela não atende quando ela é chamada pelo nome, isso também deve chamar a nossa atenção, tá? Deve ser um sinal de alerta aí para nós. Muito bem, Leila. Tá. Então, nomear os diferentes sons que a criança percebe nos brinquedos e nos ambientes, né? Por exemplo, no ambiente da casa, né? A criança nessa fase já quer saber o que está acontecendo, já quer entender como as coisas funcionam. Então, o barulho do liquidificador, do aspirador, do ventilador, né? A criança está super atenta e a gente vai nomeando, né? E ensinando para ela. Aqui também, né, disponibilizar esses objetos, né, de diferentes formatos, tamanhos, cores, e aí a gente pode também usar essa fala descritiva quando a criança está brincando. Então, primeiro a gente, justamente todos têm aqui, primeiro a gente observa, né, por que a gente pôs tanta essa importância de observar primeiro? Tem muita importância esse momento em que o adulto vai falar com a criança ou interagir com a criança durante o brincar, né? A gente vai ter um tema algum dia para falar sobre o brincar autônomo, mas uma das coisas que tem a ver é isso, a criança tá lá na sua brincadeira e em algum momento ela quer compartilhar com você também, né, o que ela está descobrindo, o que ela está fazendo, ela te olha, você vai lá e significa aquilo, né? Ah, eu vi que você pegou a bola, né? Eu vi que você montou isso, eu vi, né? Então, porque às vezes se o adulto se antecipa, né, primeiro ele pode desconcentrar a criança do que ela está fazendo, né? E depois pode também ocorrer uma dependência, né? De sempre ter essa aprovação do adulto ou essa condução do adulto. Ah, então tá, né? Então o adulto que é sempre o gerador do estímulo da brincadeira, ou o iniciador, né? Enquanto que, na verdade, as crianças têm suas próprias pesquisas, só que às vezes se o adulto entra muito como um protagonista, aí eles deixam para prestar atenção no que a gente está fazendo, né? No que a gente está falando. Então, observar e daí usar essa linguagem, né? De descrever, né? De nomear, né? Tudo que você está vendo, né? Que às vezes também funciona muito mais do que um elogio, né? Parabéns! Porque muitas vezes, quando a gente também se antecipa essa questão do elogio, a criança passa a fazer para receber, né? Para receber o elogio, não pela satisfação interna, né? Então, claro que a gente pode falar parabéns, né? Só que às vezes a criança está lá concentrada e aí vem o adulto, né? Às vezes eles até desconcentram, né? Então, o adulto pode sim elogiar, só que observar para dar aquilo que a criança está precisando. Ela está precisando do reconhecimento ou ela está precisando só de ficar concentrada na dela, brincando por ela, né?
Essa questão da bola, né, do brincar de bola também, de novo, uma brincadeira que tem bastante vai e vem, né? Minha vez, sua vez, eu, você, né? Outra criança. Também nessa idade começam os jogos simbólicos, né? As imitações, né? Então, por exemplo, dar banho num boneco, né? É uma oportunidade também para falar das partes do corpo, ou até para solicitar e ver o que ele já sabe, né? Então, de novo, a gente observa a ação da criança e vai entrando ali na brincadeira dela, né? Então, eu tô vendo você tá lavando o pé, e agora? Você já lavou a barriga? Então, vai conversando com ela e de ter esses elementos que permitam ela fazer essas imitações, né? Então, o boneco, o jogo de cozinha, né? Que são geralmente as primeiras imitações que a criança faz. De cuidar, né, do boneco, alimentar, ou às vezes nela mesma, né? E os alimentos, né, de diferentes consistências, sabores, né, para poder nomeá-los, nomear, a carne tá dura, né? Então, além dessa questão da mastigação, né, você tem a questão de nomear e sentir, e das sensações. Isso mesmo. Então, alguns sinais de alerta aqui para nós, nessa faixa etária de 1 ano a 1 ano e meio. Se a criança ainda não emite nenhuma palavra, e aqui, pessoal, é importante a gente entender que é uma palavra com significado, mas não necessariamente uma palavra produzida corretamente. Então, lembra que se ela falar um aua para água, ela está se referindo a algo significativo. Então, a gente vai considerar uma palavra. Então, quando os pais falam assim, meu filho não fala nada, mas nada mesmo, ele não tenta emitir nenhuma palavra, aqui o que a gente está esperando nessa faixa etária não é a fala correta, e sim é a tentativa de produção da fala. Então, se ele não fala nada realmente, nenhuma palavra, nem mamã, nem papá, nem aua, nem bó, nada, absolutamente nenhuma tentativa de produção, até 1 ano e meio, aí sim a gente deve ligar o nosso sinal amarelo, algo realmente está acontecendo de diferente. Se ele não imita as ações dos outros, a Leila acabou de enfatizar isso, né? Que nesse momento as crianças estão muito ligadas aos comportamentos dos adultos e transferem isso para as suas brincadeiras. E a aprendizagem vai acontecendo assim, pela imitação. Então, imitar é o esperado, não imitar é algo que deve chamar a nossa atenção, significa que talvez ela não esteja tão atenta aos adultos, ela não esteja tão interativa com os demais, e isso é algo que deve chamar a nossa atenção. E uma criança que não consegue entender e realizar comandos verbais simples, tipo, dá tchau, e a criança não faz. Joga beijo, ela não faz. Bate palma, ela não faz. Então, isso, né, coisas tão simples que ela ainda não realize, isso também deve chamar nossa atenção. Não são mais esperadas nessa faixa etária. Muito bem, vamos seguir pensando na estimulação. Então, agora de crianças um pouco mais velhas. Isso. De 18 a 24 meses, né? Então, a gente continua nomeando as ações, né? E a gente também pode inserir, né? A gente também pode continuar fazendo as perguntas, né? Você tá ligando para quem, né? Que nem na imagem, né? Que elas estão ali, né? Brincando de ligar, né? Aí a criança pode, se ela já sabe falar assim, pro vovô, né? Então, elas vão já respondendo, né? Com a linguagem que elas têm. E usar frases curtas e incentivar a criança a fazer o mesmo, né? Como a Thais falou, perto dos 2 anos eles começam a falar frases curtas, então a gente também usa essas frases curtas, né? Pega a sua meia, dá a bola, né? Em vez de falar só a palavra, né? A gente usa a frase. E proporcionar experiências auditivas variadas, né? Então, a música, a literatura. No próximo encontro a gente vai falar
só sobre leitura para bebês, né? A história contada também, né? A linguagem, histórias orais, né? Também são bem interessantes, até nesse momento que a gente está em casa, né? Pegar um álbum de foto, ou olhar as fotos da família, contar histórias, contar sobre o nascimento dele, contar, né, histórias contadas também, histórias lidas, contadas, músicas. E proporcionar materiais para o faz de conta, né? Eu acho que o faz de conta vai aumentando cada vez mais, né? E agora já começa um faz de conta mais elaborado, né? A criança finge que é um gatinho, sai engatinhando, falando miau, ou ela já brinca, né, com um boneco, com um carrinho. Então, a gente pode ir dando esses elementos pro faz de conta, né? Depois eles começam a gostar de se fantasiar e por aí vai. E eles vão criando e narrando as próprias histórias também, né? Uhum. Quando eles já estão com essa linguagem. Isso mesmo. O que mostra o quanto a linguagem evoluiu quando eles já conseguem chegar nesse ponto, né? E aí, alguns sinais de alerta nessa fase, então, de 1 ano e meio a 2 anos, as crianças não conseguirem falar 2 palavras juntas, então ainda não conseguirem formar essas frases simples, essas frases de 2 palavras. Aqui a gente já espera que elas estejam falando frases de 2 ou 3 palavras, então ainda não conseguir deve chamar a nossa atenção. Ter um vocabulário muito reduzido, então lembrem que com mais ou menos 1 ano e meio, elas têm 20, 30 palavras, mas chegando nos 2 anos, esse vocabulário vai aumentando bastante. Então, crianças que falam muito pouco, que falam poucas palavras, isso também deve chamar a nossa atenção. E crianças que não fazem esse faz de conta, que não brincam de representar o seu dia a dia, também isso deve chamar a nossa atenção. Então, são questões aí para a gente pensar. E para finalizar, nós vamos então deixar aqui para vocês boas práticas, né? Para resumir tudo isso que a gente disse, então, boas práticas para vocês se comunicarem com os filhos, para que essa comunicação seja efetiva. Então, sempre falem de forma natural, não é porque a gente está falando com um bebê ou com uma criança muito pequena que a gente vai precisar infantilizar a nossa fala, que a gente vai precisar falar de uma maneira artificial. Pode falar naturalmente, pronuncia sempre as palavras de maneira correta, porque você é o modelo para o seu filho, deixa ele olhar para o seu rosto, porque isso facilita. Sempre nós falamos aqui que é importante estimular, fala sempre em situações lúdicas, sempre dentro de situações em que eles estejam brincando, em que eles estejam representando. Essa é a melhor maneira da gente estimular a linguagem, né? Sempre no nosso dia a dia. Outra coisa muito importante é esperar a criança falar. Dar tempo para ela expressar a comunicação dela. Se a gente preenche todo o espaço, ela não tem lugar para se comunicar. Então, a gente precisa dar tempo para que a criança fale. Muitas vezes o tempo dela não é o nosso tempo, ela vai precisar de um tempo maior. E enquanto você estiver com a criança, aproveite todos os momentos para conversar. Então, você está na cozinha, está preparando alguma refeição e a criança está brincando com as panelas. Então, aproveite esse momento para conversar com ela. Olha, você tem aí uma panela e ela vai te falar você é mesmo? Nossa, que bacana a sua panela, a minha também está aqui no fogão. Então, aproveite todas as situações cotidianas para conversar. Também é importante a gente explicar situações e fazendo associações com a criança. Então, por menores que elas sejam, é importante a gente dizer, olha, agora você não está indo para a escola, mas logo isso vai acabar, e aí você vai para a escola de novo, vai para o meu castelinho. Então, ir fazendo as associações com o que a criança já vivenciou e o que está acontecendo agora. Lembrar sempre de falar para a criança de maneira mais corretamente possível, usar frases
articular bem, né? Falar de uma maneira, se expressar bem para que a criança consiga te entender. Estimular momentos de interação entre as pessoas da família por meio da fala. Então, vai agora usar as telas, né, para esses encontros virtuais com os outros membros da família, mas deixar também que a criança se expresse, que ela fale. E utilizar músicas, contos, rimas, então diferentes recursos comunicativos para que essa fala se desenvolva, para que esse repertório se desenvolva, para que essa comunicação se desenvolva. Bom, pessoal, Leila quer colocar mais alguma coisa? Quer complementar mais alguma coisa? Algo que eu esqueci? Não, acho que é isso. Uhum. E agora a gente poderia ouvi-los, né? Quem tem alguma Sim, dúvida, alguma colocação. com certeza. Estamos à disposição para ouvir vocês e para tentar ajudá-los no que nós tivermos possibilidade.